alunos, tudo bem? Estamos quase no final da nossa caminhada. Nessa quinzena, o nosso tema é Recriando Possibilidades. Então, o conceito principal dessa quinzena é a releitura. Quando a gente fala de releitura, algumas questões são importantes. Então, interpretar algo, acrescentar algo novo e ler novamente. Então, essas são as ideias principais que eu quero que vocês tenham em mente quando vocês ouvirem a questão da releitura. Quando a gente pensa em releitura, muitas vezes a gente pensa em fazer de novo uma coisa que já foi feita, só que de uma forma diferente. Só que não é somente isso, né? É uma questão de interpretação. Então, é o meu olhar, é o meu ponto de vista, é o meu conhecimento em relação a algo que já existe, né? Então, é um olhar de novo para aquela situação, para aquela obra, para aquele contexto, de acordo com as suas experiências, com os seus conhecimentos e com as suas informações. E aí você consegue acrescentar algo novo, né? Então, de alguma coisa que já existe, vocês colocam o olhar de vocês, assim como a nossa aula, né? Então, eu estou passando aqui para vocês algumas informações, mas a partir do conhecimento que vocês têm, cada aluno que está assistindo essa aula, que está atento a essa aula, tem uma leitura diferente, porque tem uma experiência diferente, tem um conhecimento diferente já sobre essa situação, assim como os conceitos. Então, quando a gente fala de releitura, vai depender do conhecimento e das experiências que vocês já tiveram sobre essa questão. Então, não é somente eu olhar para uma situação, eu olhar para uma obra, eu olhar para alguma coisa que existe e fazer algo diferente. É eu colocar a minha identidade, o meu conhecimento e a minha experiência dentro dessa situação base. Então, através dessa base, eu coloco o meu olhar. E aí, o que acontece muitas vezes, que a gente observa em sala de aula e ambientes educacionais formais, é que às vezes acaba sendo a releitura apenas uma cópia. Então, eu quero que vocês tenham isso claro, que não é somente uma cópia, né? Então, fazer uma releitura não é fazer cópia, mas sim imprimir marcas e interferências de quem relê, transformando em algo totalmente novo. Então, é um novo olhar através de alguma coisa que nós já conhecemos. Então, como no caso aqui desse exemplo, né? Então, não é uma cópia, não foi feita uma cópia, mas foi dado um novo olhar. Então, pensando dessa forma, eu convido vocês para acompanhar uma entrevista que eu fiz com a professora Suzana sobre a releitura. Ela tem uma prática muito legal de releitura com o contexto e com o conceito de indígenas, na questão do Dia do Índio, no trabalho com a cultura indígena e também da consciência negra. Então, ela teve algumas experiências e eu convido vocês a assistir a entrevista nesse momento. Olá, alunos do curso de Pedagogia da disciplina Projeto Integrador 5. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com a professora Suzana sobre práticas de releitura. Professora Suzana, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse. Olá, meu nome é Suzana, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação escolar na área de educação especial, né, com tema em educação especial. Tenho também psicopedagogia institucional, estou terminando psicopedagogia clínica, tenho experiência no ensino fundamental, na educação especial, educação infantil, na EJA, venho desenvolvendo trabalhos nessas áreas, né? Eu convidei a professora Suzana para conversar com a gente sobre esse assunto, porque ela tem uma prática bem diferente sobre essa temática que eu acompanhei de perto na escola, e eu acho que vai enriquecer muito a nossa disciplina, a nossa formação sobre esse assunto. Então, Suzana, para você, como que você caracteriza a questão da releitura?
Bom, as atividades de releitura, né, dentro da minha prática didática, elas vêm me acompanhando desde quando eu comecei, né, ingressei na rede de educação. E, assim, eu caracterizo como uma oportunidade de eu estar trabalhando com um olhar, né, com uma obra que é de um autor, mas com a releitura que o aluno vai fazer, eu também estou trabalhando com esse olhar desse aluno, né, com a visão que ele está tendo dali. Ele tem uma base que é a do autor, porque ele vai reler aquela obra, mas ele vai pôr um pouco dele ali também, né? Então, assim, eu caracterizo a prática essencial para a minha prática, né, que eu já venho desenvolvendo. E qual é a importância da releitura na prática pedagógica? Bom, a importância da releitura, então, está ligado mesmo a essa questão de visão do aluno, né, o visual. Ele olhar para aquilo ali, ele está aprendendo sobre aquela técnica ali daquele autor, daquele pintor, que seja, e ele está colocando o eu dele ali, a visão dele, né? Ele está se vendo como um coautor desse pintor, desse autor, e aí no final do trabalho da releitura, aí quando você vai conversar com o aluno, e aí você vê que ele já está se sentindo o autor da obra dele, né? Então, isso daí para a autonomia desse aluno colabora muito, né? Então, a importância, a meu ver, é bem grande. Você comentou que tem experiência de releitura tanto no ensino fundamental quanto na EJA, né, na educação de jovens e adultos. Como que foi a sua prática no ensino fundamental com as crianças? A gente tem algumas imagens aqui do trabalho que você fez em relação, acho que, ao Dia dos Índios, ao Dia da Consciência Negra. Como que foi essa prática? Conta um pouquinho para a gente. Então, foi bem interessante, né? Eu venho desenvolvendo esse trabalho lá desde o ano de 2012, né? Então, já vão aí para 8 anos que eu sempre vou repetindo com os meus alunos do fundamental. E é bem interessante, né? Eu tiro a foto das crianças, eu imprimo em preto e branco, entrego para que elas, né, possam trabalhar ali, né, nessa folha. E a experiência, assim, com as crianças é muito boa, eles gostam muito, né? Eles gostam de fazer esse tipo de atividade. E eu também já trabalhei com os meus alunos também da educação especial e foi assim, foi muito legal, porque geralmente as crianças que eu atendo na educação especial, eles têm deficiência intelectual, é bem complicado para eles entender o que é para ser feito, mas no caso dessa atividade, eu mandei a imagem para você aí, eu acho que ficou bárbaro. As crianças desenvolveram um ótimo trabalho e fomos fazendo passo a passo, fomos pintando, conversando, falando sobre as características, né, como na Semana dos Índios, as características das tribos. Então, eles foram se pintando, foram comparando qual tribo eles queriam, né, porque tem as pinturas diferenciadas. E as crianças adoram, né? E foi muito gratificante e só faz eu pensar em sempre estar trabalhando com esse tipo de atividade. E quais as habilidades que você acha que a criança desenvolve enquanto ela realiza esse tipo de atividade? Bom, a releitura me permite trabalhar com a criança, a criatividade. Em primeiro lugar, eu acho que é a criatividade. Como ela vai estar ali pintando, então a gente está trabalhando coordenação motora fina, a percepção visual dela, de perceber que ela está modificando aquela imagem, também a atenção e concentração da criança, do aluno, né?
Eu acho que dá para a gente englobar várias coisas, raciocínio lógico também. A gente está trabalhando ali, né? A percepção cognitiva dessa criança. Então, é tudo isso que eu te falei e deve ter mais coisas ainda, né? Que a gente trabalha sem até não se dar conta de que está trabalhando tal habilidade com as crianças. Muito bom. E como que foi com os adultos? Como foi a sua experiência da releitura com os adultos na EJA? A releitura com os adultos nós começamos porque o trabalho com a EJA ele é muito característico, né? As pessoas adultas, elas retornam para a escola, elas já vêm com aquele discurso: eu não consigo. Eu não consigo, não tenho mais cabeça para isso, né? E quando eu fiz esse trabalho com a EJA, foi bem legal, interessantíssimo, porque eu falei para eles: eu não quero mais saber de vocês falarem, eu não consigo. E aí desenvolveram, fui fazendo, indo de mesa em mesa, conversando, montei grupo. E aí o discurso de eu não consigo foi eu consegui. E porque esse trabalho nós fizemos, né, da consciência negra, e a gente montou um cartaz, fomos expor. E esses alunos que estão ali dentro da escola para aprender a ler, uma coisa tão básica, né? Eles vão além, né? Trabalhando com a releitura, colocando as suas coisas, as suas características, e eles expondo o trabalho deles. Nossa, assim, foi muito legal. A gente trabalhou com memória deles, né? Porque eles acabaram contando da família, né? Com o bisavô, o avô é negro ou é índio, então foi muito interessante. Que legal. Você acha que é possível trabalhar a releitura em ambientes educacionais não formais? Com certeza. Com certeza, é possível, sim. É possível. E qual é a contribuição, assim, para as pessoas que estão participando ali dessa atividade, da releitura, dessa experiência, assim, para a vida delas, para a formação enquanto cidadã? O que você acha que essa prática é importante e que é preciso a gente inserir ela com mais frequência nos ambientes que a gente encontra, nos ambientes educacionais não formais? Então, eu acho que já essa questão de você estar trabalhando em um ambiente que ele não vai ter assim a característica, né, de estar dentro de uma escola, né? Não formal, né? Então aí você pode ir até além, né? Você pode trabalhar com essa pessoa em releitura de grafite nas ruas, né? Como aqui na nossa cidade, aqui tem assim um trabalho bem legal nas ruas com grafite, então você pode estar trabalhando com essas pessoas essa questão ali, de ver os traços daquele grafiteiro, aquilo lá, ele relê aquela obra ali, né? Esse é só um exemplo que eu estou te dando, né? Mas a gente pode tirar bem mais outros exemplos. E, assim, eu acho que para eles, eles perceber que a escola está indo além do muro, né? Ali não é um ambiente educacional, não é uma escola, mas o que eles aprenderam lá na escola, eles estão ali utilizando para ter esse olhar por essa obra, que seja, né, os grafites que tem na cidade, né? Eu acho que isso faz o olhar dele, a visão dessa pessoa modificar e ver o outro lado, não sei, eu acho que é a busca da autonomia. Muito bom. Parabéns pela sua experiência, por compartilhar conosco essa experiência tão rica, né, na sua prática enquanto pedagoga, enquanto professora. A releitura ela está constante, né, na nossa vida pedagógica, né? Então, já fiz, como a gente pode visualizar na imagem, uma releitura da professora Maluquinha, junto com os meus alunos, na qual a gente acabou se caracterizando de meninos maluquinhos. E eu vejo que você também leva isso para a sua vida, né?
como É. vida. Então, qual a importância da arte aí para a gente concluir essa nossa entrevista? Dessa arte viva que a gente tem, que mensagem você pode deixar aqui para os nossos alunos da pedagogia? Bom, a arte eu classifico como o alimento nosso. É um alimento, né? Que deveria ser bem mais explorado, né? No ambiente escolar, fora de ambiente escolar. Então, tem pessoas que gostam mais de música, tem pessoas que gostam mais de o visual, a pintura, dança. Então, eu acho que a arte é o nosso alimento da alma, né? E a alma precisa estar na prática pedagógica, né? Tanto a alma do professor como a alma dos alunos, para que realmente a aprendizagem aconteça, né? Então, a arte ela é significativa, importante e é necessário que a gente trabalhe bem mais do que a gente já trabalha, né? Suzana, muito obrigada. Sucesso para você. Alunos, muito obrigada por acompanhar esse momento. Até mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, que vocês consigam ampliar a ideia e o conceito de releitura, tendo nesse exemplo uma situação além da questão da cópia, né? Então uma ideia mais ampliada, que vocês consigam levar isso para a sala de aula, para a prática de vocês e principalmente nesse projeto e nessa disciplina. Bons estudos a todos e até a próxima!